Obrigado, Senhor. Nós, primeiramente, agradecemos por esses irmãos que têm se colocado, ó Deus, à disposição do Senhor para serem instrumentos na Tua casa, entre nós, e assim, ó Deus, com suas habilidades, seus dons, Te servirem, fazendo a Tua vontade e nos trazendo, como mencionado, oportunidades, ó Deus, especiais para o casamento, para a nossa vida em particular, para que possamos crescer, ó Deus, com Tua palavra em nossos corações. A crescermos, ó Deus, diante de uma sociedade tão cheia de vícios, ó Deus, com tantas dificuldades e complexidades, a qual nós precisamos, ó Deus, termos o nosso coração. Confiança, caráter, ó Deus, convicções, e assim não só desfrutarmos da Tua companhia, mas sermos também instrumentos de bênção nas Tuas mãos, diante da nossa família, diante do trabalho que exercemos ou de outras atividades, ó Deus, na sociedade. Então, ó Deus, dá-nos essa condição para estarmos juntos, a priorizarmos aquilo que é relacionado à Tua vontade, ao Teu reino, à Tua palavra, e possamos, ó Deus, fazer desses instrumentos, ó Deus, que chegam à nossa vida, ferramentas, ó Deus, para a bênção, não só sobre a nossa vida, mas sobre aqueles que nos cercam. Pai querido, obrigado, ó Deus, abençoe cada ministério dessa igreja, abençoe de forma especial por terem falado nesse momento os irmãos da UPA, da UPH e também do Ministério de Casais. Assim colocamos nas Tuas mãos cada um deles, ó Deus, que esses eventos que estão sendo preparados, aqueles que ainda vão de decorrer ao longo do ano, que o Senhor venha abençoar ricamente. Nos lembramos também do Ministério de Empreendedores, ó Deus, para que abençoem vidas e assim tenha fruto na vida de cada irmão no seu trabalho e também no seu crescimento pessoal. Pai querido, também agora nesse instante nos colocamos diante de Ti para a Tua palavra. Que o nosso coração, ó Deus, esteja totalmente voltado a Cristo, a ouvirmos, ó Deus, a Tua voz e assim termos o nosso coração alimentado. Assim, ó Deus, podemos não só crescermos, aprendermos, mas colocarmos em prática em cada momento da nossa vida tudo que a Tua palavra nos traz, direcionando o nosso coração. Oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, lá em Romanos, capítulo 3, Romanos 3, verso 21 a 26. Romanos capítulo 3, verso 21 a 26, diz então assim a Escritura. Acompanhe comigo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Pois bem, meus amados, já tendo orado, quero pensar com você um pouquinho a respeito desse texto e algumas coisas para a nossa vida. Quando nós olhamos esses versos que li agora, nós vamos observar que uma expressão aparece mais vezes do que outras. É a expressão justiça. Ela aparece pelo menos 4 vezes nesse texto. Ali no meio do verso 21, no início do 22, depois também no 26, ou melhor ainda, no 25, no meio dele, e também na primeira frase do 26. 4 vezes aparece a palavra justiça, mas também aparece a palavra justo, falando a respeito de Cristo, e aparece também a expressão justificador, também falando de Cristo. Mais abaixo, a gente não lê os versos depois disso, do 27 ao 31, por exemplo, aparece a expressão justificado, com relação a nós mesmos que cremos em Cristo, e também a expressão ou verbo no futuro, justificará,
falando da ação de Cristo também sobre a vida de outras pessoas. Então esse texto, até o título nos ajuda, né? A justificação pela fé em Cristo Jesus, fala de justiça. Não a nossa própria justiça, mas a justiça de Jesus. O ato de justiça do Senhor Jesus em toda a sua obra redentora. Quando nós olhamos o verso 23 também, por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, esse verso que está entre essas expressões de justiça, denotam a verdadeira condição do ser humano antes de ser alcançado por essa justiça. Ou seja, todos na condição de pecadores. E para que possamos pensar um pouquinho a respeito dessa justiça ao longo da jornada desse sermão, é necessário entender ou pensarmos, relembrarmos e trazermos à nossa mente e consciência agora quão terrível é o pecado na vida humana ou na raça humana a partir de Adão e Eva. O quanto ele foi totalmente destrutivo, não só no que concerne aquilo que enxergamos por causa dos atos do ser humano com relação ao pecado, mas os impactos que teve na nossa estrutura de alma, na nossa essência, no nosso interior, no nosso coração. O impacto do pecado é terrível. E só tem razão de ser essa justiça de Jesus sobre a nossa vida se estivermos plenamente conscientes do que é o pecado. Se você não tiver consciência clara de quão terrível é o pecado na nossa vida, como seres humanos, logo as questões de justiça ou qualquer outra coisa que possa ser mencionado ou dito nessa noite, apenas será mais um domingo, mais um sermão, mais um aguardo de término de culto para logo irmos à pipoca primeiro, claro, e depois irmos para casa. E não é isso que o Senhor deseja de nós. E não é por isso que eu estou procurando falar-lhes nessa noite, e também acredito que não é por isso que você veio nessa casa, nessa noite. Mas para poder refletir no seu coração, entender quão maravilhosa é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Mas ela só se torna maravilhosa, especial, essencial, poderosa e admirada se tivermos justamente a ciência do que é a dimensão do pecado nas nossas vidas. Acho que foi o presbítero Valdir que falou na escola dominical, não sei se hoje ou antes disso, né? Que muitas vezes não se fala mais sobre o pecado. E não é uma crítica nossa, mas é uma constatação quando a gente lidar com uma série de exposições de conteúdos, e às vezes nem sempre muito relacionado à fé, às vezes mais à autoajuda, mas que abandona a consciência relacionada ao pecado na vida humana. E pense no pecado como algo não apenas de realização fora do corpo, tem que pensar no conceito do pecado. O pecado é justamente a queda da natureza humana. E eu sempre gosto de dizer, na verdade não sou eu que digo isso, né? São os reformadores, pecado é cometido por nós por causa da nossa natureza e não vice-versa. A gente não se torna pecador porque agiu errado. A gente age errado porque já é pecador. E nessa condição, por isso vem o texto no verso 23 e diz, todos pecaram. E sem exceção, todos carecem da glória de Deus, todos, da justiça de Deus, da ação de Deus. E não há quem possa receber a herança eterna se não for justificado em Cristo Jesus, ou seja, receber em si a justiça que liberta, que limpa do pecado, que faz de nós, agora, como diz também o texto, em outra parte, justificados. Pois bem, pensemos um pouquinho. No Evangelho de Lucas, farei leitura eu, se você quiser acompanhar tudo bem, senão não tem problema, apenas me ouça. No capítulo 7, no verso 40 em diante, Jesus, conversando com Simão, lhe diz o seguinte, Jesus hospedado primeiramente na casa de um homem chamado Simão, ele era fariseu, e um fato acontece ali.
E Jesus diz assim, então, conforme a Escritura, verso 40 do capítulo 7. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele que mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Embora o fato da mulher não é o que eu quero trazer para os irmãos, mas lembrar-lhes da parábola de Jesus sobre os 2 credores. E Jesus deixa claro o ensinamento, até respondido pelo fariseu, que aquele que mais é perdoado é o que mais ama. Mas pensando na estrutura humana com relação ao pecado, pecado é pecado. Não tem quem mais pecou ou que menos pecou. Porque todos pecaram e todos carecem. A diferença está na consciência da nossa vida com relação a quem somos ou fomos diante de Deus. Pois se entendermos que somos libertos por Cristo de uma condição terrível a qual foi conduzida a natureza humana, e nós, claro, no meio disso tudo, mais entenderemos que obra maravilhosa foi essa de justiça sobre a nossa vida. Se não entendermos a profundidade da condição humana diante do pecado, menos admiraremos o que foi construído por nós na eternidade pela ação e projeto de Deus na nossa vida, na vida da igreja. É uma questão de consciência e de entendimento, e quanto mais entendermos o que realmente somos, ou na condição que estávamos, ao entendermos as palavras do apóstolo Paulo, nas trevas estávamos, éramos filhos da ira, filhos da desobediência, uma série de expressões que ele utiliza para dizer o que era a nossa condição antes, e claro, usa expressões para dizer o que somos hoje em Cristo. Certamente o nosso coração compreenderá que maravilha e que graça nós recebemos através de Jesus por causa da sua obra de cruz. E a grande questão é como está a nossa consciência diante disso. Pois o pecado deixa o homem em situação insolúvel, irresolvível, e não há absolutamente nada que possamos fazer se do alto não formos alcançados por um perdão que não vem de nós. Se nós olharmos Romanos ainda no capítulo 3, podemos ler do verso 10 em diante, o apóstolo Paulo diz claramente, e ele diz: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víboras está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é uma descrição para todos aqueles que não foram justificados em Cristo Jesus. Todos aqueles que não receberam a justiça de Deus em Cristo para as suas vidas. No entanto, Deus, sendo juiz sobre todas essas coisas, sobre o pecado da humanidade e sobre o nosso próprio pecado, Ele é amor e nos destinou essa ferramenta, nos destinou essa condição para que, através do seu Filho amado, enviado por nós para a sua grande obra de redenção, fôssemos livres de todas essas correntes
prisões, cadeias, a qual estávamos amarrados, presos, sem condição de nos libertar pelas nossas próprias forças ou por nossa própria condição humana. E quando eu olho então essa obra de Cristo, aproveitando inclusive a expressão justiça, porque esse termo é um termo legal, ou seja, não é um termo maneiro, não é isso, né? É um termo legal no que concerne aquilo que é judicial, dentro da legalidade, mas não a nossa legalidade, a legalidade de Deus para a nossa vida. E olhando então esse termo legal, eu quero falar um pouquinho ainda sobre os aspectos legais do sacrifício de Cristo. Os aspectos judiciais, legais do sacrifício de Jesus. Paulo usa essa linguagem para descrever a importância da ação de Cristo diante daqueles que estavam completamente condenados a uma condição terrível por causa do pecado cometido. Primeiro, a primeira coisa que podemos observar, em primeiro lugar, com relação a esse aspecto legal do sacrifício de Jesus, foi o alto preço pago. O alto preço pago. Quando nós olhamos o verso 24, 22 e 24, já lidos, nós vamos observar duas expressões. No 22 diz, mediante a fé em Jesus Cristo. No verso 24, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mediante a fé e mediante a redenção. Em quem? Em Cristo Jesus. Não havia nenhuma outra possibilidade de recebermos essa justiça, não fosse através do Filho de Deus, Cristo Jesus, imaculado, destinado a esse momento na eternidade, para que nós pudéssemos receber essa graça sobre os nossos corações. Não precisa abrir. Quando nós olhamos alguns textos da Escritura, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, o apóstolo Paulo escrevendo naquela igreja diz, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Na mesma carta, no capítulo 7, verso 23, ele diz, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens, saindo debaixo da graça de Deus pelo preço comprado e se envolvendo com coisas que não são da parte de Deus, inclusive rituais religiosos. Veja que, devido ao estrago do pecado, a qual nós precisamos ter consciência e entender para que essa aplicação da justiça possa ainda ser mais, não só admirada, mas praticada em nossa vida, nós precisamos entender que o preço que foi pago para que nós fôssemos resgatados das trevas e conduzidos a essa justiça foi extremamente alto. Não foi qualquer preço. Foi extremamente alto. Nós, às vezes, transitando na vida cristã e decorrendo da nossa jornada, claro, a correria do dia a dia, a semana, amanhã é segunda-feira, e dentro das coisas visíveis e materiais relacionadas ao nosso corpo e vida aqui nessa terra, muitas vezes não temos a reflexão ideal de que estrago foi esse, e também, claro, do alto preço pago na cruz do Calvário por cada um de nós. E somente através de Cristo a exigência divina podia ser cumprida, né? Ou seja, poderia ser então agora tratada. Não havia nada e não há nada, absolutamente nada no mundo que poderia pagar o pecado. Nem soma de dinheiro, nem alguma coisa que pudéssemos fazer, mesmo não envolvendo o dinheiro ou o material, mas um esforço da nossa parte, nada. Se nós entregássemos a nossa própria vida no martírio até mesmo de uma cruz, isso não seria suficiente. Porque nós já estamos manchados, ou estávamos manchados pelo pecado. E não há nada na vida humana, no universo, que poderia cumprir, então, o pagamento daquilo que é exigido por Deus para que o pecado fosse destronado, fosse apagado, fosse agora totalmente deixado de lado pela graça de Deus, a não ser que realmente alguém especial, alguém digno, alguém maravilhoso, pudesse fazer esse ato de justiça. Lembre-se, Deus é amor e as pessoas utilizam-se bastante dessa expressão hoje em dia para falar que Deus é amoroso, Deus cuida da gente. É verdade isso. Mas nem por isso Deus faz vista grossa com relação às coisas. Nem por isso ele poderia ter dito, tá bom, Adão e Eva pecaram, né? Que coisa. Vamos deixar assim mesmo, deixa para lá, né? Vamos ajudá-los então agora a se desenvolverem
e tudo vai ficar bem. Não, era necessário, porque ele é juiz, ele precisa que um ato de justiça, um pagamento judicial seja realizado, e somente Jesus poderia fazê-lo. E quando nós olhamos para todo esse processo, pense não apenas na cruz, mas em tudo. Jesus deixa os céus, deixa a sua glória, e ele vem então habitar no meio de homens pecadores, se limitando à vida humana, corporalmente limitado à geografia, limitado às condições da existência que nós bem sabemos como é, limitado ao tempo, limitado à estrutura social, limitado, inclusive, a tudo aquilo que também sofremos ao longo da jornada e que Cristo experimentou, mas sem pecado. Então ele deixa toda, entre aspas, uma liberdade, a sua glória, e vem e vive a nossa vida tão pequena, tão limitada, tão cheia de dificuldades, justamente para que o processo se avance, vivendo o seu ministério e ali então, na paixão, sofrendo em nosso lugar, acabe morrendo na cruz e, claro, ressurgindo dos mortos. E todo esse processo que ele aqui passou, justamente para pagar, através de um alto preço, da sua própria vida, mas não só da morte na cruz, como disse, mas de deixar a sua glória se limitar à nossa vida por causa de mim e de você. A encarnação faz parte de todo esse processo, onde Jesus se sacrifica por mim e por você, onde ele entrega a sua vida, onde ele paga esse preço altíssimo. Altíssimo para ele, altíssimo para o Pai, pois o seu Filho estava indo a uma condição humana. E também a própria morte de cruz. Nós não temos ideia, às vezes, de que preço é esse. E se nós não entendermos esse preço alto que foi pago, nós também não entendemos, vice-versa, qual foi o custo real do pecado na vida da raça humana. Não é uma coisa simples o pecado, senão qualquer coisa poderia resolvê-lo. É algo grande e gigantesco. E só Cristo, quando dá a sua vida, quando na eternidade, assim, com o Pai decreta, vem em nosso lugar, morre e dá a sua vida, é que faz com que realmente um preço alto, pago, satisfazendo a exigência divina, possa nos trazer o que realmente nós precisamos para ter uma vida especial e uma vida eterna. Precisamos valorizar isso no nosso coração e na nossa vida. Precisamos, não por nossos atos, mas fazer jus a este amor. E ainda com as nossas limitações, amando a Deus de todo o nosso coração. É por isso que aquela mulher não cessava de chorar aos pés de Jesus. É por isso que aquela mulher, talvez não sendo ali provida de uma toalha, enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. É por isso que após lavá-los dessa forma, totalmente distinta, tratamento que Jesus não tinha obtido de um fariseu, que era normal ao chegar-se numa casa, principalmente sendo um convidado de honra, pelo menos aparente, mas o fariseu não o fez por merecer, ela também, depois de lavá-lo, unge com um óleo, com um bálsamo, com um produto caro, a qual havia guardado para aquela ocasião, porque ela entendeu que ali estava o mestre, que ali estava quem poderia perdoar pecados, que apesar do seu muito pecado, como disse o próprio Jesus, ela teve a liberdade de todos eles, pois quem estava diante dela agora, fisicamente inclusive, era o único que pode perdoar pecados, porque não só os atos posteriores de Jesus fizeram com que os pecados dos que vieram a seguir fossem perdoados, mas a própria cruz que havia de acontecer já fazia com que ela pudesse receber essa justiça sobre a sua vida. Inclusive, vale dizer e lembrar que a justiça de Cristo Jesus está sobre a vida de todos aqueles que creram em Deus, posteriormente à sua obra e também anteriormente a ela. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, quem você pensar, foram justificados não pela lei, não pelos seus atos de justiça, porque são falhos, mas pela obra de Jesus na cruz do Calvário.
A obra de Jesus não é um mero evento histórico, meus irmãos, não é apenas uma mensagem relacionada a uma data de feriado como a Páscoa, mas sim é a grande obra que traz justiça às nossas vidas. Segundo lugar, quando nós olhamos os aspectos legais referentes ao sacrifício de Cristo, nós vamos perceber o emprego de sangue inocente. O emprego de sangue inocente. Se nós olharmos o verso 25, a quem Deus propôs, diz o texto, no seu sangue, não o de Deus, mas o de Cristo, seu Filho, que claro, também é Deus, mas no sangue do seu Filho, como propiciação, diz ainda o texto, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Justiça essa que emana do sangue derramado. Quando nós lemos 1 Pedro, capítulo 1, versos 17 a 21, diz assim a Escritura, ora, se invocais como Pai aquele que tem, ou melhor, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O apóstolo Pedro diz claramente isso, né? Foi isso decretado, projetado antes da fundação do mundo, porém agora manifestado em Cristo, através da sua ação na cruz, onde o seu sangue é derramado em nosso favor. Então observe que quando eu olho os aspectos legais a respeito do sacrifício de Cristo, nós vamos observar que um material é entregue, um produto é entregue. E não só a sua vida em si, mas o seu sangue é derramado ali. Vamos supor que Jesus fosse como Sansão e dissesse, pai, eu dou os meus cabelos e tudo vai se resolver. Resolveria? Não. Pai, quem sabe uma pontinha do dedo só e eu sacrifico esse dedinho e tudo fica resolvido. Não daria. Quem sabe, como mesmo Jesus disse, um olho da face. Quem sabe então uma mão. Os dois braços. 2 braços, 2 pernas. Nada poderia resolver. Era necessário, além do sofrimento em nosso lugar, o seu sangue vertendo em nosso favor. O sangue era o produto precioso, o apóstolo Pedro diz isso, precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. O sangue não de qualquer animal, porque não resolvia, apesar então da condição do Antigo Testamento que apontava para Cristo. Nem o meu sangue, nem o seu sangue, nem qualquer outro produto. O apóstolo Pedro fala, inclusive, que não são soma de dinheiro, nem prata ou ouro, coisas corruptíveis que se vão com o tempo, mas o precioso sangue de Jesus, o único que pode apagar todo o pecado, e não só todo o pecado, mas todo o estrago do pecado nas nossas vidas. E só o sangue de Cristo pode fazer. Nenhuma outra coisa mais. Absolutamente nada mais. Precisava ser algo precioso. Algo que tivesse valor diante de Deus. Algo que satisfizesse justamente toda exigência divina, judicialmente falando, por causa do que o pecado realmente representa na vida do ser humano e inclusive na nossa própria vida. Graças a Deus temos Cristo, isso se resolve com o seu amor e o seu sangue sobre a nossa vida, nos limpando de todo o pecado. Esse foi o único sacrifício aceitável ao Senhor. Não haveria outro. Por isso que as nossas obras não salvam. Algumas pessoas acham que por fazer coisas recebem um olhar especial de Deus. Alguns acham que porque não fazem coisas, tem uma atenção especial de Deus sobre as suas vidas. Alguns acham que por um conjunto de realizações e de coisas deixadas de lado, terão o mérito de chegar-se diante de Deus e assim receber a sua herança eterna.
E quando nós olhamos a Escritura, nós vamos perceber que absolutamente nada disso pode tirar a condição do pecado, porque o pecado é algo terrível. E sem o sangue de Jesus na vida daqueles que creem, não tem como receber essa herança na sua vida. Porque todas as nossas obras são corrompidas por causa da natureza que está em nós. Já mencionei e repito, nós não fazemos as coisas e nos tornamos pecadores. Nós já somos pecadores. Mesmo que fiquemos aqui paradinhos e não façamos nada, nós só fazemos as coisas que são de pecado porque nós somos pecadores. O caminho é inverso. A minha natureza caída, o pecado que habita em mim me leva a fazer coisas que são relacionadas ao pecado. E é por isso que ninguém vai conseguir, por fazer coisas ou fazer obras, por mais boas que sejam, por mais bem intencionadas que pareçam, ou sejam também, a conseguir o favor divino. Sem o sangue de Jesus, não há remissão de pecados. Não há. E só há remissão de pecados no sangue de Cristo. Claro, eu preciso crer nele, mas entender o quanto eu preciso, o quanto eu careço da glória de Deus, o quão eu estou terrivelmente marcado pelo pecado. Há muita gente que, ao longo da sua vida, por ser cidadão de bem, e tem pessoas assim, que não se envolvem com coisas que desagradam a Deus no sentido social. É o famoso, eu não bebo, eu não fumo, eu não danço, eu pago minhas contas, tudo em dia, acredito ser um bom pai, talvez seja um bom marido, então está tudo bem comigo. E aqueles que pensam assim nunca vão precisar de Cristo. Porque não reconhecem o seu pecado. Enquanto não chorarmos, enquanto não enxugarmos os pés de Jesus, debruçados nele, enquanto não entendemos o quanto ele é essencial nas nossas vidas, enquanto transitarmos um mundo que nós vivemos, que nem reconhece pecado, onde muitos, ao usarem a sua voz, não mencionam a respeito dessa dificuldade enorme da raça humana, mas, pelo contrário disso, colocam um homem um pouco mais elevado, alguns até acima de Deus, nós não teremos entendimento claro. Nós não adoraremos o suficiente. A nossa gratidão será superficial. A nossa entrega a Jesus, ao serviço divino, será quando tivermos um tempo sobrando. E não entenderemos o que isso realmente significa para as nossas vidas. Mas quando a consciência vier, e nós entendemos que grande amor o Senhor teve por nós, a ponto de entregar o seu Filho, fazendo com que o seu sangue, aquilo que mais precioso era sobre a face da terra, fosse derramado em nosso favor, as coisas mudam. E o nosso coração se derrama diante de Deus de forma especial e maravilhosa, como o coração daquela mulher. Um texto que gosto de usar bastante, para falar sobre o pecado, é Isaías 64:6, diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. O profeta Isaías diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia, o pano usado para diversas coisas relacionadas a ferimentos, às regras da mulher, etc, etc, etc. Aquilo que você fez de mais bem feito até hoje, se você pensar, meu Deus, um dia eu fiz isso, foi maravilhoso, abençoei a vida de alguém, a pessoa me agradece até hoje. Isso não serve de absolutamente nada no que concerne a salvação. Não vamos deixar também com que a minha fala não permita que você tenha alegria em fazer o bem. Mas pense que diante de Deus, para justificação, não serve de absolutamente nada. E aí que então Isaías compara a justiça nossa àquilo que é de mais imundo, de mais podre, de mais desnecessários, que deve ser lançado no lixo e jogado fora. Se nós fizermos, inclusive, um monte de ações boas, naquela que a gente faz negativa, já prejudica todas elas. Absolutamente sobra
nada de nós. Apenas a ação de Cristo. Tiago capítulo 8, ou melhor, capítulo 4, verso 8 a 10 diz assim: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Não é para viver uma vida decepcionante e triste que Tiago escreve isso, mas para mostrar justamente o quanto nós precisamos do Senhor na nossa vida, o quanto ainda, apesar de crentes, apesar de justificados, falhamos constantemente e a ação de Cristo é necessária sempre sobre a nossa vida. Em terceiro lugar, nosso tempo já se vai. Em terceiro lugar, algo especial acontece derivado desses dois outros aspectos legais do sacrifício de Jesus, que é o cancelamento da dívida que era contra nós. Da dívida que era contra nós, dívida judicial, dívida a qual nos prejudicava. Por isso os termos referentes à justiça nesse texto, necessária, devido a essa condição a que estávamos, com dívida para com Deus, legalmente culpados, legalmente a ponto de sermos, então, condenados ao pecado, ou por causa do pecado. Em Colossenses, no capítulo 2, verso 13 a 14, diz assim o apóstolo Paulo: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, essa era a nossa condição, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E uma vez tendo feito isso, através da sua obra, do seu poder, do seu amor, uma vez crendo nele, como diz o texto que lemos, a justiça de Jesus vem sobre a nossa vida e nós somos perdoados de todo o nosso pecado. Não é a nossa justiça, pois não temos nenhuma. Somos carentes de Deus. Mas quando cremos nele, e espiritualmente, pela ação do Pai Celeste, a justiça de Jesus está sobre nós e Deus nos enxerga agora como aqueles que são justificados, passíveis dessa justiça. E por isso que a Bíblia nos chama de justos, não porque temos própria, mas porque Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário por nós. Em Romanos, no capítulo 5, verso 1, está bem pertinho aí, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 8, verso 1, virando a página, diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Observe a carta do apóstolo Paulo, pelo menos nos primeiros capítulos, de forma a agir ou a escrever, de grande teor teológico, deixa claro essa ação poderosa de Cristo sobre a nossa vida, a qual nós podemos, uma vez crendo nele, ter de fato todo o cancelamento da dívida com relação a Deus. Não é o que fazemos, mas o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. O que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. E aí temos então, porque foi ele que fez, plena garantia e certeza da liberdade do pecado. Ou seja, garantia e convicções de perdão sobre a nossa vida. Temos, inclusive, a certeza absoluta da salvação, que muita gente não tem, porque não consegue compreender o grande ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pois acham que não se pode ter certeza da salvação. Claro, do jeito que a gente é, se fosse pelas nossas obras, não tem como. Mas a nossa fé não está baseada naquilo que fazemos, nem na capacidade nossa de responder à altura um dia o que Jesus fez por nós, porque falhamos constantemente. Claro que isso não é um convite a termos uma vida displicente, mas quando nós olhamos Cristo, quando nós olhamos o seu sacrifício, quando nós olhamos o preço pago, sangue inocente ali derramado em nosso favor, a dívida já rasgada, cancelada, nós podemos ter a certeza de que a obra dele não é falha,
de que aquilo que ele fez não é dúbio, de que a realização da obra de Jesus, seja na encarnação, com a crucificação, inclusive a ressurreição, não é um ato falho, que ainda experimentaremos se seremos salvos ou não, mas quando cremos no que ele fez e entendemos que éramos pecadores e que esse fato, de fato, muda a nossa vida, nós vamos perceber que realmente o presente de Deus está diante de nós. E temos o privilégio de recebermos sobre a nossa vida tudo aquilo que ele, assim, vamos usar a expressão, né? Conquistou ali na cruz do Calvário pela nossa vida. Então você pode escolher uma vida de gratidão, de louvor, de reconhecimento, ao lado de Cristo, em exaltação, em adoração, em serviço, ou viver a sua própria vida, viver a escravidão do pecado, andar nos seus próprios pensamentos, como lemos em Isaías no capítulo 55, trilhar os seus caminhos, ou render-se piamente como aquela mulher aos pés de Cristo Jesus, reconhecendo o perigo que é essa condição de pecado, mas também a maravilha que é, admirável, a justiça que emana de Deus em Cristo Jesus para a nossa vida. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, já estou encerrando, diz assim: porque fostes comprados por preço. Já li isso, né? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ande, trate de viver como aquele que foi resgatado e justificado em Cristo Jesus. 1 Pedro 1, 17, 19. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, li também já, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Veja que os convites são para uma mudança de vida, inclusive. Continuando, só para ainda trazer mais a nossa memória, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, já li, claro, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. E através dessa legalidade, dessa justiça concluída, é que nós temos esse grande presente sobre nós. Feche os seus olhos, oremos ao Senhor, porque em breve cearemos juntos e celebraremos, nos rememorando essa grande obra que Ele fez por nós. O grupo de louvor pode subir, queridos. Pai amado, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos relembrar o grande ato de Cristo Jesus na cruz do Calvário por nós, derramando ali o seu sangue, sangue precioso, fazendo com que, uma vez crentes na grande obra do Senhor, recebamos nós a justiça que emana dele para a nossa vida. Pai querido, reconhecemos, ó Deus, que somos falhos e pecadores sim, mas que fomos alcançados por essa obra maravilhosa, entendendo também hoje, trazendo ao nosso coração, quão terrível era a nossa situação antes disso, quão problema é o pecado na vida humana, o quanto também ele nos assedia constantemente a andarmos segundo o nosso próprio entendimento e o nosso próprio coração, distantes da vontade de Deus e do seu querer. A olharmos, ó Deus, às vezes com satisfação para muitas das coisas dessa vida e até mesmo dos prazeres da natureza caída, sem olharmos a Cristo, a sua obra, o seu sacrifício, o grande preço pago, ao sangue derramado, a graça que fez com que o escrito de dívida fosse retirado, fosse rasgado, fosse afastado de nós. Pai querido, embora sim somos homens e mulheres que vivem neste mundo, amanhã seja segunda-feira, muitas coisas a resolvermos, ó Deus, tantas coisas, Senhor, para pôr em dia, tantas coisas, ó Deus, para realizarmos, tanto trabalho a ser feito, mas em que nenhum momento, ó Deus, do trabalho da nossa vida,
da escola em que estudamos, da família em que pertencemos, do nosso andar nas ruas, dos nossos momentos de lazeres, de tudo que desfrutamos que esta vida traz de útil e benéfico e lícito para nós, venhamos a nos esquecer do propósito maior e do presente que herdamos em Cristo Jesus, para que em nome dele, em nome de Cristo Jesus, possamos sempre estar, ó Deus, como aquela mulher aos pés de Cristo, em louvor, adoração, gratidão, em serviço ao Senhor, diante de grande graça que recebemos, ó Deus, por reconhecermos, inclusive, como já mencionei, Pai, quão terrível era a nossa condição por causa do pecado. E a não somente, ó Deus, assim nos comportarmos e nos portarmos agora numa nova vida, mas a entendermos e termos clareza, Senhor, nos nossos corações de que as pessoas em nossa volta precisam saber disso, Deus. Pois para elas não haverá solução alguma se não for em Cristo Jesus. Para a sua tristeza, para o seu pecado, para, meu Deus, a falta de saciedade dos seus corações dia e noite, cujo mundo, Senhor, ou qualquer coisa dele jamais poderá preencher, somente a ação graciosa de Cristo poderá trazer alegria, poderá trazer vida, poderá trazer, ó Deus, a sua própria justiça sobre aqueles que creem. Que possamos, ó Deus, entender isso nos nossos corações, usufruirmos, ó Deus, dessa maravilhosa graça e também comunicá-la, ó Deus, como assim ordena a tua palavra, para que todos saibam que há um Deus maravilhoso e poderoso sobre todas as coisas, cuja graça, Senhor, manifestada nos últimos tempos, através do sangue do Cordeiro, nos proporcionou uma liberdade jamais vivenciada pela humanidade, que jamais existirá a não ser na justiça que há em Cristo Jesus. Por isso oramos e colocamos a nossa vida nas suas mãos nesse instante, em nome dele mesmo, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, louvar ao Senhor. Com o hino 266 do nosso cenário. Em seguida, cearmos.